O tema geral do vídeo de hoje é economia, mas o tema específico, ou seja, a playlist de hoje é microeconomia. Microeconomia. E o assunto, qual que é o assunto então de hoje? O assunto é o seguinte: outras formas de alocar apartamentos, outras formas de outras maneiras, né, de se alocar recursos, em outras palavras. Eu disse apartamentos porque aqui no canal eu estou seguindo este livro aqui, Microeconomia do Varian, e aqui neste livro, no capítulo 1, que é o que eu estou tratando aqui no começo, né, sobre o mercado, ele dá um exemplo, né, este mercado específico que é o mercado de apartamentos. Então, por isso que é outras formas de alocar apartamentos aqui visto como recursos. Então, no vídeo de hoje, formas de alocar recursos. E qual que é a primeira forma que eu quero abordar aqui? Porque são algumas que ele traz. A primeira delas é um monopolista discriminador. Então eu farei a leitura do texto e vamos ver o que é que ele tem para nos dizer, o que é que ele tem a nos dizer sobre isso. Depois ainda farei um vídeo sobre o monopolista comum, o controle de aluguéis e só. Deixa eu ver. 1.7, é isso mesmo. Isto porque são 4 formas possíveis, né? Os vídeos anteriores que eu citei o exemplo do equilíbrio, né, entre oferta e demanda, isto é um mercado competitivo, então que existe esse equilíbrio. Mas existem outros quadros possíveis, outras formas de se alocar recursos numa economia. E aqui, como eu já mencionei, são 4. Então vou repetir: o mercado competitivo, o monopolista discriminador, o monopolista comum e também o próprio controle dos recursos, né, que eu quero ver depois o que é que ele vai dizer sobre isso. E hoje, então, o monopolista discriminador. Vamos lá para ver o que é que tem a nos dizer. Na sessão anterior, ou seja, na sessão anterior ele quer dizer o equilíbrio de mercado, né? Na sessão anterior, descrevemos o equilíbrio para os apartamentos no mercado competitivo, Essa, porém, é apenas uma das muitas maneiras de alocar recursos. Agora, nesta sessão, nós vamos descrever outras formas. Algumas podem parecer um tanto estranhas, mas cada uma delas ilustrará um aspecto econômico importante. Monopolista discriminador. Examinaremos, em primeiro lugar, uma situação em que um só proprietário possui todos os apartamentos. Lembrando que nos exemplos anteriores o mercado era competitivo, portanto nós tínhamos infinitos, na verdade, proprietários de apartamentos, assim como tinham muitas pessoas que demandavam apartamentos. Aqui neste caso do monopolista discriminador, segundo ele, vamos partir de uma situação em que só um proprietário possui todos os apartamentos. Deixa eu só fazer uma breve revisão do que é esse mercado dos apartamentos, porque de repente você está chegando no vídeo agora e não sabe do que é. Este é um mercado de apartamentos que, como eu já disse, o autor usa aqui no texto como exemplo, e ele está num contexto de uma cidade universitária, tá bom? Esta cidade universitária ele coloca 2 círculos, o círculo interno e o círculo externo. O círculo interno é aquela região onde fica mais próxima da universidade. E ali estão os apartamentos, estão no círculo interno. E tem os apartamentos do círculo externo, aqueles que estão mais distante da universidade. É uma cidade universitária, né? E qual que é o objetivo dele de trazer este exemplo no primeiro capítulo, né? Que é o primeiro capítulo trata sobre o mercado. Ele está tentando descobrir o que é que determina o preço dos apartamentos. Microeconomia, na verdade, muito é isso, né? Descobrir o que determina o preço de tudo, das coisas, dos recursos, dos bens, dos produtos, dos serviços, enfim. E aí, então, ele traz esse exemplo do mercado de apartamentos numa cidade universitária, tá bom? Continuando a leitura. Examinaremos, em primeiro lugar, uma situação em que um só proprietário possui todos os apartamentos. Agora fez sentido porque os apartamentos, né? Daquela cidade universitária. Ou, por outro lado, poderíamos imaginar a reunião de um certo número de proprietários para coordenar suas ações para agir como um só. Então, aqui ele coloca como um único proprietário de todos os apartamentos, ou então um grupo de donos de apartamentos que chegam a um determinado acordo. Uma situação em que o mercado é dominado por um único vendedor de um produto é chamada de monopólio. Então, monopólio é quando no mercado existe apenas um único vendedor. Isso é monopólio. Então, eu vou repetir isso aqui. Monopólio é quando no mercado existe um único vendedor. Beleza? Ao alugar os apartamentos, o proprietário poderia decidir leiloá-los a um a quem oferecesse as propostas mais altas.
Como isso significa que diferentes pessoas acabariam por pagar diferentes preços pelos apartamentos, denominaremos esse caso como do monopolista discriminador. Vou repetir isso aqui para que eu também preciso entender, né? Eu estou gravando o vídeo e estou lendo aqui de primeira vez com vocês. Ao alugar os apartamentos, o proprietário poderia decidir leiloá-los um a quem oferecesse as propostas mais altas. Como isso significa que diferentes pessoas acabariam por pagar diferentes preços pelos apartamentos, denominaremos esse caso como de monopolista discriminador. Suponhamos, para simplificar, que o monopolista discriminador conhece o preço de reserva de cada pessoa, ou seja, o preço de reserva é aquilo que a pessoa está disposta a pagar, o que ela pode pagar, está disposta a pagar, né? Até onde ela consegue ir. O preço limite, vamos dizer assim. Suponhamos, para simplificar, que o monopolista discriminador conhece o preço de reserva de cada pessoa, embora tal situação não seja lá muito realista. Ela serve para ilustrar um detalhe importante. Isso significa que o monopolista alugaria o primeiro apartamento a quem pagasse mais, neste caso 500 dinheiros. O apartamento seguinte seria alugado por 490 dinheiros. E assim por diante. À medida que nos movêssemos para baixo na curva de demanda, lembrando que a curva de demanda é decrescente, ela é assim, deixa eu ver no vídeo, vai aparecer assim, né? Cada apartamento seria alugado à pessoa que pagasse mais por ele. Eis aqui à medida que movêssemos para baixo na curva da demanda, cada apartamento seria alugado à pessoa que pagasse mais por ele. Eis aqui o aspecto interessante do monopolista discriminador. As pessoas que obterão os apartamentos serão exatamente as mesmas do caso da solução competitiva, ou seja, todas as que avaliaram o apartamento em mais de P estrela, a última pessoa a alugar um apartamento pagará o preço P estrela, igual ao preço de equilíbrio do mercado competitivo. A tentativa do monopolista discriminador de maximizar o seu próprio lucro leva à mesma distribuição dos apartamentos que o mecanismo de oferta e demanda do mercado competitivo. A quantia que as pessoas pagam é diferente, mas os locatários que ocupam os apartamentos são os mesmos. Isto, porém, não acontece por acaso, mas teremos que esperar um pouco mais para explicar o motivo. Então, beleza. Então, esse primeiro exemplo que ele traz, que é o monopolista discriminador, basicamente, então, é o caso em que ao alugar os apartamentos, o proprietário poderia decidir leiloá-los, no exemplo como ele dá, né, um a quem oferecesse a proposta mais alta. Com isso significa que diferentes pessoas acabariam por pagar diferentes preços pelos apartamentos. Denominaremos esse caso como do monopolista discriminador. Mas aqui eu acho que fica até, lendo esse texto dele, fica até uma coisa realmente não realista, né? Como ele mesmo coloca no texto. Mas eu espero entender isso nos próximos textos, porque ele meio que ele finaliza o texto dele dizendo que a gente vai entender isso melhor nos próximos vídeos. Então, por isso que é importante você acompanhar, porque eu também estou aprendendo junto aqui, né? Lendo esse texto e aprendendo. Então, aqui ele está supondo, no monopolista discriminador, vem disso, né? De que ele está discriminando para quem ele pode, porque se ele está leiloando, ele está meio que escolhendo para quem ele consegue, para quem ele quer dispor desses apartamentos. Mas aqui no texto ele está partindo do pressuposto de que este monopolista discriminador, ele conhece o preço de reserva de quem está interessado nos apartamentos, né? E o preço de reserva é exatamente aquilo que a pessoa está disposta a pagar por alguma coisa. Ele tem conhecimento disso, tá bom? Então, este monopolista discriminador é isso. Ele tem o controle da oferta e, além de ter o controle da oferta, ele também sabe o quanto uma pessoa está disposta a pagar. E isso, de certa forma, dá a ele esse controle neste mercado. Agora, vamos ter que ver os próximos vídeos e ver o que é que tem a nos dizer este autor sobre o monopolista comum e o controle de aluguéis, para eu ver se tem diferença, e depois farei um vídeo com esses três para a gente entender melhor, beleza? Eu sei que é um pouco confuso e é difícil, porque microeconomia é difícil, mas é assim mesmo, a gente vai avançando aos poucos. Valeu!